São Paulo está aqui, mas a gente se esconde em lugares mais parecidos com a gente, né? Apesar de trabalhar aqui, viver na cidade e tal, mas eu acho que minha casa ela tem um pouco da minha cara, né? Meu nome é Júlio César Santin, musicalmente é Júlio Santin. Eu nasci no interior de São Paulo, em Pacaembu, num bairro rural. Eu tive esse privilégio de nascer num bairro rural chamado Alto Alegre. Depois desse período, dessa primeira infância, meu pai mudou para Irapuru e eu adotei Irapuru como minha cidade, porque eu fui criado lá, os meus amigos são de lá, minha história musical ela é muito forte em Irapuru. E eu fiquei lá até os 17 anos, aí eu fui fazer faculdade de medicina. Fui para Campo Grande, que é onde eu fiz minha faculdade, foram 6 anos. Nessa ida que eu levei a viola, porque eu ganhei uma viola de presente. E eu já, embora tenha sido muito rural a minha formação de infância, adolescência, ouvindo rádio, ouvindo as modas de viola, mas eu nunca tinha tido essa oportunidade de ter o instrumento. Eu tinha uma pequena introdução com violão, já lá para os 13, 14 anos, mas foi uma coisa muito fugaz, porque eu já me mergulhei naquele universo de estudar para entrar na faculdade. Isso ficou um pouco de lado e isso explodiu assim dentro de mim com a viola. Foi uma grande surpresa na minha vida ter conhecido o instrumento, né? Fui pesquisar sobre os violeiros, comprar material não tinha, era só um vinis que eu ia comprando nas viagens que eu fazia. Eu vinha de Campo Grande para Irapuru, uma das maneiras era ir até Presidente Prudente, a outra forma era pegar o trem até Andradina, caminhava até a rodoviária ali, depois pegava um ônibus até Dracena, Irapuru. E Andradina eu fui descobrindo, porque tinham muitas lojas de disco, né? Muitas lojas, e eu ficava fuçando o tempo que eu tinha esperando. Eu estava ali atrás dos meus disquinhos de viola. Então eu comprei muita coisa que eu tenho hoje de instrumental de viola, eu garimpei literalmente lá na rodoviária de Andradina. Depois de Campo Grande eu acabei indo para Porto Velho, servi exército como médico, carregando a viola, sempre a viola do meu lado. Depois eu vim para São Paulo. Eu me sinto privilegiado, né, cara, de ter achado um lugarzinho desse aqui. Eu sempre que eu posso estou plantando umas coisinhas. E nessa pandemia, você vê, eu comecei a comprar muda de couve, cara. E acho que uns 6 pés de couve aí, ele deixa eu autossuficiente em couve no mercado, sabia? De vez em quando você quer fazer uma saladinha, não tem nada, você vem aqui, tem um tomatinho fresquinho, cara. Ó, a salsinha, você viu? Eu plantei uma carteirinha de salsinha, olha o tamanho dessa salsa. Olha o almeirão, coisa linda. E aqui eu mexo com minhas violas, dou meus reparos, troco minhas cordas. Fiz essa estante com madeira aqui mesmo da casa, que sobrou de uma reforma. É isso, cara. Eu me escondo aqui. Janeiro, fevereiro ali de 1991, primeiro lugar que eu fui em São Paulo foi procurar Casas Del Vecchio, né? Porque a viola, a grande marca de viola na época era Del Vecchio. E a minha viola era Del Vecchio. E quando eu saí da loja, eu fui abordado por um cara que me deu um cartão. Falou, menino, você quer comprar uma viola? Eu tenho uma viola boa. Deu o cartão dele. E esse cara era o Gedeão da viola. E aí conheci o Gedeão, que era uma figura ímpar, né? Assim, na música, uma pessoa que viveu para a música. É uma dádiva conhecer uma pessoa dessa, assim. Isso forma dentro da gente uma consciência do que é a música, né? Da importância que a música tem no mundo, né? A arte tem no mundo. A música instrumental ela não tinha o espaço que ela tem hoje na viola, eu acho. Se tocava uma musiquinha em menor, faz isso aí. Afinação, por exemplo, Rio Abaixo. Uma vez eu estava na casa do Gedeão, eu toquei uma música em Rio Abaixo. O Gedeão falou, ó, esse aí vai falar que isso aí não é viola. Desse jeito, os caras eram tão assim, né? Isso aí não é viola. Então, ele foi logo depois chegou o Almir Sater trazendo tanta coisa diferente, né, na viola. Ele ficou famoso com a novela, enfim, e com o trabalho dele, lógico. Mas também já tinha Tavinho Moura fazendo coisas na viola com outras afinações, o próprio Renato Andrade. Próximo a 2000 começaram a ter encontros de violeiros. O Caipirapuru começou em 2005. Havia uma carência muito grande, acho que em todas as regiões, mas isso eu notei, assim, foi claro, a gente percebeu. Não havia um espaço para o pessoal tocar a sua música. E aí, a partir desses encontros, a gente começou a perceber que na região as cidades começaram a organizar encontros de violeiros, começaram a pipocar encontros em todo o nosso entorno ali de Irapuru. E a gente começou também a convidar pessoas desses encontros nossos
a ir para o Encontro Nacional de Violeiros, para ter esse contato com esse universo de outros violeiros tocando outras músicas de viola que não fosse Tião Carreiro ou as músicas tradicionais daquela região, entendeu? Então acho que isso foi uma coisa bacana assim, que aconteceu nessa época e que foi meio que um movimento de viola caipira. Acho que o Caipirapuru foi um movimento de viola. A gente tem que potencializar mais festivais, né? O que já está acontecendo hoje na internet. Acho que é importante isso. Tem que estar acontecendo e é uma forma das pessoas ouvirem mesmo o seu trabalho. Qual é o seu novo sotaque? Você tem um sotaque ali, mas o que está mudando, né? Tinha uma tia, cara, que era solteira, a Justina, irmã do meu pai. Aí todo sábado, minha irmã ia buscar carne lá no Alto Alegre, ele ia a cavalo. Aí ela fazia pão de sábado e fazia essa carne na panela. Paz, cortava um pedacinho de pão, botava um pedaço de carne daquela na panela, no pão. Puta, isso é duro de esquecer. É bom demais, né, cara? Essas voltas para Irapuru é que
as músicas começaram a aparecer. Eu não sabia exatamente como compor, né? Era uma coisa que me intrigava um pouco, sabe? Eu tocava música de todo mundo, mas eu não tinha música minha. E a primeira foi Irapuru, que é o Cateretê que abre o primeiro disco, que é o Sentimento Matuto. E aí, nessa época, foi a coincidência desse movimento de viola que eu participava ativamente do Encontro Nacional e da organização do Caipirapuru. Então, acho que o Sentimento Matuto ele veio disso, das minhas vivências lá onde eu fui criado, né? Falando da chuva, Estação das Chuvas, enfim. Aí fui compondo as coisas e nasceu o Capim Dourado, que é o segundo CD. Mas com coisas contemporâneas, aí você já tem, né, já tem contato com rock. Eu lembro que todo mundo fala, Jimi Hendrix. Eu teve uma época que eu ouvi Jimi Hendrix assim, uns 3 meses, agora, recentemente. Eu ouvia, mas o meu contato com o Jimi Hendrix foi agora. Eu falo, às vezes eu ouvi algum rock, ficou aquela célula na cabeça, virou um chamamé ali. Mas assim, foi muito legal ter conhecido Jimi Hendrix dessa forma aqui em São Paulo há pouco tempo. Não sei como serão as próximas músicas, mas acho que elas estão tendo uma temática mais intimista, mas eu estou sempre voltando ali para um cateretê, um ritmo mais fronteiriço. Acho que eu nunca vou deixar isso, porque isso faz parte do meu toque de viola, né? O cateretê, o chamamé, a polca, a guarani, enfim. Nós estamos numa casa de show que se chama Morada do Capial. Ela preza muito pela cultura tradicional da viola caipira, né? Onde só tocam duplas caipiras sertanejos de raiz. Eu acho que é o lugar mais representativo que nós temos em toda a região de Franca quando se fala de viola caipira. Nasci na cidade de Cássia, Minas Gerais, fica no sudoeste do estado. Acho que a primeira lembrança que eu tenho do som da viola era das músicas que eu ouvia em casa quando eu era criança. A minha mãe, ela fazia os afazeres de casa, né, os trabalhos, limpava a casa, sempre ouvindo música, né, sempre com o rádio ligado. E a lembrança que eu tenho da viola vem daí, o primeiro som, né. Eu sempre tive uma vontade de querer tocar violão. Imagino que deve ter sido por conta de ver meu vizinho, ou das músicas, né? Porque na minha casa ainda não tinha. E eu tinha uma vontade muito grande. Então eu lembro que minha mãe, ela fazia para mim uns violão de madeira, assim, cortava ripa, sabe? Pregava num pedaço de madeira. E meu pai gostava de pescar, sempre tinha as linhas de pesca, né? Então a gente esticava as cordinhas de linha de pesca e eu ficava ali brincando, sabe? Até que quando eu fiz 8 anos, meu pai pegou uma bicicleta e trocou num violão para mim. Eu fui me dar conta disso conversando com você hoje, que desde 8 anos a música instrumental já está na minha vida. Porque meu pai não canta, ele toca. E essa é uma característica minha, como instrumentista, né? Eu não canto também. Quer dizer, eu sei cantar, porque eu cantei em coral. Por exemplo, se for para cantar uma música caipira, eu sei fazer a primeira, sei fazer a segunda voz, mas não é uma coisa que eu me proponho a fazer. A minha relação com a música, ela foi assim, da infância até assim, adolescência, juventude, ela foi muito diversificada. Porque comecei a aprender com meu pai aos 8 anos. Meu pai percebendo, né, essa facilidade que eu tinha para aprender, porque os toques que ele sabia eu fui aprendendo. Então lá em Cássia tinha uma escola de música, tem uma escola de música, né, que chama Centro Musical Heitor Combá. Então, quando eu fiz 9 anos, ele me matriculou nela. Eu comecei a estudar nessa escola de música. Então, lá eu aprendi a ler partitura. Assim, eu comecei a cantar no coral da escola, que chama Coral Pequenos Cantores de Cássia. Conforme eu fui desenvolvendo ali dentro da escola, aprimorando, eu passei a tocar na banda Maestro Godofredo de Barros,
que é uma banda, aquelas bandas de interior de Minas Gerais que tocam nos coretos, tipo banda marcial, né? Só que paralelo a tudo isso, o violão eu nunca deixei. Foi aí, por volta dos 13 anos, meu pai comprou uma viola caipira e me deu uma viola de presente. Peguei aquele instrumento, né? Gostei da viola, né? Meu pai tinha um amigo que tocava na Folia de Reis. Ele tocava viola, às vezes tocava violão. Aí eu fiz um tempo de aula com ele e aprendi assim a fazer a batida do pagode de viola. Aprendi um pouquinho algumas músicas instrumentais que ele sabia fazer, né? Nessa época eu estava começando a tocar na noite. Eu comecei a tocar em banda de baile aos 13 anos. Com 13 anos eu fiz o primeiro baile, tocando sax tenor na banda. E o guitarrista da banda saiu. E aí eles sabiam que eu já tocava violão, tocava um pouquinho de viola. Aí surgiu o convite. Você não quer tocar guitarra? A gente compra uma guitarra nova, você aprende. Até esse período eu toquei nessa banda, toquei com duas duplas, né, sertanejas. Aí aos 20 anos eu prestei um vestibular, consegui passar e com 20 anos eu fui morar em Uberlândia para fazer a faculdade de música. Fui estudar violão, erudito. E durante o período do curso de música, eu continuei aquela atividade de músico da noite, tocando em banda de baile. Aí a viola meio que foi ficando de lado. Até que em 2010, no finalzinho de 2010, eu terminei a minha graduação e tive uma oportunidade de emprego aqui em Franca, como professor de viola caipira. Aí, como se diz, eu tirei a viola do saco e comecei a voltar a tocar a viola de novo. Eu comecei a resgatar o instrumento, né? E aí eu consegui encontrar alguns materiais que são, assim, excelentes, ótimos materiais que tem, só que eu comecei a comparar um pouco com aquela questão do violão, porque eu tinha feito a faculdade, tinha tantos materiais de violão, e eu comecei a perceber que na viola não tinha tantos. E comecei a pensar em criar composições para incentivar os alunos a tocar, sabe, lendo partitura. Então, a ideia surgiu aí em 2010, e aí eu comecei a criar os meus 11 estudos para a viola brasileira.
Quando eu comecei a compor os primeiros estudos, eu comecei a perceber assim, que tinha algo assim, muito de mim nas músicas. E eu comecei a perceber também que nos violeiros da atualidade também acontece isso. Todos que eu conheço têm alguma coisa muito pessoal nas composições. O mais importante é você ser autêntico, né? Você fazer com verdade aquilo que você faz. E se você fizer com verdade, pode ser que saia uma música tradicional de viola e ao mesmo tempo pode ser que não saia, que saia um rock, né? Um chorinho, alguma outra coisa. Tem que ser uma música que vem de dentro da gente. Piracicaba, meu Deus, falar o que desse lugar? É um lugar que realmente aqui é o sotaque da música caipira. Aô, Rio de Piracicaba! Me emociona estar fazendo essa gravação aqui, porque a última vez que eu estive aqui foi com a Inesita Barroso. Nós fizemos o show aqui no teatro. Você vê, ela não está mais aqui, mas a história continua, é uma parte de um legado, né? E ela tinha um respeito enorme para essa cidade, e sem dúvida nenhuma, aqui é a cidade dos cururueiros, né? Ela foi criada em fazenda, eu sou do interior de São Paulo, aqui é Chaporã. Desde muito menino, eu sempre fui muito ligado a sair de casa, e minha mãe ficava louca comigo, desaparecia na época que eu não estudava, né? Gostava de sair cedo e voltava tipo à tarde, assim. A natureza, para mim, ela vincula totalmente a minha síntese musical. Ela está ligada totalmente à minha forma de compor. Eu acho que é um presente para nós estarmos aqui ouvindo esses seres, né, que estão verdadeiros irmãos nossos, né? Que na verdade são todos formas diferentes, mas de um mesmo elo, de um mesmo ciclo, de uma mesma criação. E você sabe que daí eu fui para São Paulo, né? Morei em São Paulo e tal. E nessas rodagens que eu faço, né, nesse período agora de pandemia que aconteceu, eu voltei para Chaporã, essa ligação de volta com as raízes, eu comecei a aprofundar, né, e ir mais a fundo. Eu fui descobrindo que da onde Chaporã é o coração da tribo dos índios cangangues. Então muito daquelas trilhas que eu pisava, quando eu andava naqueles matos lá, ali perambulava os índios, né, ali passou por muita história, então isso automaticamente influenciou e me influencia demais até hoje. Eu acho que é uma carga assim de positividade, de energia mística que eu carrego na minha música e que eu tenho muito orgulho de representar isso. Eu tenho mapeado assim, né, essa minha estética, né, musical, do jeito de tocar viola. Na verdade, ela foi para resolver mesmo o meu jeito de tocar, porque eu morava na fazenda, não tinha ligação com outros músicos, só quando eu ia para Marília, né, que eu tocava com um tio, que foi o primeiro que eu tive contato de ver alguém tocando violão assim. Mas fora isso, eu voltava para a fazenda e ficava lá isolado. E quando eu ganhei dos meus pais a primeira viola, não tinha ninguém que tocava viola na minha época. Mas eu já tinha a influência dos discos que eu ouvia, né? Tinha um Carreiro, Cacique Pajé, Liu e Léo, enfim, Jacó e Jacozinho, infinidade de outras músicas. Então eu nasci no berço da música caipira. A música caipira para mim ela é o meu berço primeiro, assim, ela é o meu chão. É da onde daí eu saio para as outras coisas, né? Eu ganhei do meu tio um disco, eu tinha 12 anos de idade, foi quando começou uma história realmente diferente. Quando eu ganhei esse disco do meu tio, do Dilermando Reis, na minha ideia era sempre as pessoas tocando a viola junto com o violão, né? Quando eu assistia pelo Viola Minha Viola, quando eu era criança e tal. E aí eu comecei a ouvir aquilo e falei, cara, olha isso, o cara tocando violão e tocando sozinho umas coisas. E isso já existia em mim, uma coisa que, vamos dizer, era inquieta, uma inquietude em buscar novas coisas, outras formas musicais. Além da música caipira, eu já sentia que eu fazia alguma coisa que não estava tão relacionada dentro do universo da música caipira, que era uma coisa, acho que minha, mas isso começou a surgir naturalmente. E o processo de ampliamento técnico com a minha mão direita também, porque pela falta de tocar com outro instrumento, eu precisava suprir a lacuna de um som que não existia. Então eu comecei a colocar outros dedos, comecei a brincar com arpejo e tal, de uma maneira totalmente despretensiosa, em querer me tornar um cara de uma mão direita desenvolvida. Isso começou a surgir realmente para poder ampliar o meu som, né, para resolver o meu som que eu fazia ali. Eu senti que daí começou a surgir os lances das composições. Eu comecei a compor coisas, eu comecei a deixar acontecer. E foi no período que começou a vir outros violeiros também, no Viola Minha Viola. E começou a surgir Roberto Correia, Ivan Vilela, começou a surgir Fernando Degg.
E esses caras já vinham com essa concepção de tocar viola solo. Eu falava, meu, aí eu comecei a associar uma coisa com a outra. E junto isso, né, daí eu, de Irmã do Reis, eu conheci André Segovia, Paco de Lucia, fui conhecendo, eu comecei a consumir tudo isso. Rafael Rabelo, né, o universo da música brasileira também, e tudo instrumental, eu nunca fui de cantar. Cantar eu conheço um monte de moda de viola, muito assim, eu brinco de cantar às vezes com alguns amigos. Mas a minha relação com viola sempre foi muito silenciosa, sabe? É a minha voz de dentro. Hoje eu posso dizer que eu sou um cara muito feliz, que eu descobri o sentido da minha música, né? Eu toco realmente o que eu vivo, o que eu vivi. Eu tenho essa verdade musical com muito orgulho. Tem umas pessoas que seguem meu trabalho, tá? Eles me chamam de, entre aspas, né? Pelo amor de Deus, eu não quero nem... Mas, assim, o Arnaldo é o feiticeiro, né? Porque eu coloco as músicas dele lá em casa, as coisas começam a acontecer, assim. Eles falam... O pessoal diz que quando começa a ouvir meus discos, começa a surgir passarinho cantando do nada, eles começam a ouvir sons, você começa a perceber que a música traz isso, né? E quando eu toco, eu começo a perceber isso, que os bichos começam a chegar perto, assim.
cheguei em São Paulo, o meu sonho era gravar no Viola Minha Viola pelo menos uma vez. Então, quando eu tava num dia, quando eu menos esperava, me toca o telefone. Depois de uns 2 anos, eu tava começando a gravar meu disco, e toca o telefone, era o Joãozinho, chamou eu pra fazer uma gravação lá, no Viola Minha Viola. Eu falei, não acredito, cara. Eu falei, pra participar do regional aqui, vem com a gente. Na hora, fui correndo, né? E aí, depois do Viola Minha Viola pra frente, nossa, contribuiu demais, porque eu tinha contato. As gravações aconteciam, mas você sabe onde era, de fato, o cérebro do conteúdo Viola Minha Viola, de onde ele acontecia? Nos camarins, cara. Sabe, você vê, se você vê chegar ali o Renato Borghetti, a Mandu Costa, começar a ensaiar, tipo, 10h30 da manhã e parar só 4 horas da tarde, tipo, você tá naquele meio, enxergando aquilo, vendo aquilo acontecer, e tocou ao lado da dona Inesita Barroso, foi algo que um dia, você sabe que um dia eu parei para olhar para trás? A dona Inesita Barroso ainda era viva, falaram que Deus dê muita saúde e história para essa mulher, para a gente viver junto ainda. Mas um dia eu vou olhar para trás e eu vou falar, cara, trabalhei ao lado de uma pessoa que era uma bandeira, uma representação da cultura brasileira, né? E hoje, passando por aqui, lembrando disso tudo, olhando isso, vendo toda aquela história, passando um filme na minha cabeça. Mas o programa é e vai ser sempre a minha maior vitrine, o Viola Minha Viola. Eu posso tocar no Coliseu em Roma, você é aquele menino da viola vermelha, da perna cruzada, que conforme você diz, faz aqueles solos, usando os outros dedos. Dos anos 90 para cá, o grande acontecimento para a viola brasileira, para a viola caipira, foram os instrumentistas. A música instrumental é, de fato, a música que trouxe a viola para uma nova vitrine, que deu para a viola um novo respiro, para ela se tornar um instrumento, numa categoria, né, realmente ali, de representação mesmo do sotaque brasileiro, da nossa música instrumental brasileira. No meu período de vida aqui, eu vou ver cada vez mais a viola na música instrumental como realmente a bandeira, né, para esse instrumento, de fato.